em média, 150 empresas entram em contato com a gente para cotar palestrantes. Então, imagina você ter a possibilidade de ser indicado mensalmente para 150 oportunidades de palestras. 150 oportunidades de transformar pessoas. 150 oportunidades de faturar com palestras. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos no mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema do nosso podcast de hoje é exclusividade com agências de palestrantes. Vale a pena? Antes de mais nada, deixa eu estabelecer aqui, explicar, caso você não saiba, o que é uma exclusividade com uma agência de palestrantes. Uma exclusividade com uma agência de palestrantes, basicamente, é quando um palestrante delega toda a responsabilidade dele em relação a palestras para uma agência. Ou seja, se eu sou um gerente de RH, se eu sou uma empresa e quero contratar, eu quero cotar aquele palestrante para uma palestra na minha empresa, eu não posso falar direto com o palestrante, eu tenho que primeiro falar com uma agência, com essa agência que ele tem exclusividade, para saber se ele tem disponibilidade, para saber o preço da palestra dele, para saber quais são as preferências dele, sei lá, na hora do palco, para depois ter a possibilidade de contratar a palestra desse cara. Eu não falo nunca direto com o palestrante, eu sempre falo com uma agência. Até mesmo caso eu seja uma agência. Isso acontece muito com a gente aqui na Motive, muitos palestrantes que têm exclusividade com outras agências, a gente, Motivação Palestras, precisa entrar em contato com essa agência para poder pegar todas as informações daquele palestrante, para saber todas as informações, cotação, disponibilidade, etc., sobre aquele palestrante. Por quê? Porque ele é exclusivo daquela agência. E ser exclusivo de uma agência de palestrantes tem seus prós, tem seus contras, e hoje, nesse nosso podcast, nós vamos falar exatamente sobre esses prós e esses contras. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero dar 2 avisos para vocês. De sempre, né? Quem está aqui acompanhando os nossos podcasts, as nossas lives, já sabe até o que eu vou falar. Primeira coisa, se você está assistindo esse podcast gravado aí pelo IGTV, ou se você está assistindo essa live ao vivo no Instagram, ou caso você esteja ouvindo o podcast pelo Spotify, nós estamos compartilhando slides no YouTube. Então, talvez você seja um palestrante que gosta de fazer anotações enquanto está aprendendo alguma coisa, ou você seja um tipo de palestrante que assimila as coisas de uma forma mais fácil visualmente. Então, te aconselho fortemente, se esse for o seu caso, a assistir essa transmissão lá no YouTube, a transmissão ao vivo, ou provavelmente essa transmissão, esse podcast, esse episódio já vai estar gravado, caso você esteja ouvindo aí pelo Spotify, já vai estar gravado e disponível lá no nosso canal do YouTube também. Vai lá e tenha acesso aos slides, beleza? Canal Fica a Dica Palestrante, para você achar qualquer coisa, é só entrar no nosso Instagram, @FicaDicaPalestrante, clicar no link da bio, que você já vai ser direcionado direto lá para o nosso canal do YouTube. Fechou? Um outro aviso, caso vocês tenham dúvidas aí durante a nossa live, vai deixando aí nos comentários que a Nath está a postos aqui, só observando quais são as dúvidas de vocês, e vira e mexe, se tiver alguma dúvida, ela vai jogando aqui para mim e eu vou respondendo. E caso, de novo, você esteja assistindo essa live gravada, esse nosso podcast gravado pelo YouTube ou pelo IGTV, deixa aí nos comentários. Se você está ouvindo pelo Spotify, depois você pode entrar aí no YouTube, deixar seu comentário, porque quem sabe o seu comentário não pode virar um novo podcast, aqui um novo episódio. Eu posso criar um episódio em cima da pergunta que você fez, beleza? Dito os avisos, vamos começar
o nosso podcast de hoje. Já estou compartilhando slides para quem está no YouTube. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: exclusividade com agências de palestrantes vale a pena? Nesse nosso último podcast do ano, nós vamos explorar esse assunto. Primeiro, eu quero explicar para você, que ainda não tem clareza sobre essa informação, o que é uma agência de palestrantes. O que é uma agência de palestrantes? Para algumas pessoas pode ser muito óbvio, para outras pessoas não. De repente está iniciando aí na carreira como palestrante. Então, vou explicar. Uma agência de palestrantes basicamente é uma empresa que tem um leque, um portfólio de palestrantes para oferecer para empresas que contratam palestrantes. Então, vamos supor que eu sou um gerente de RH. Eu tenho duas opções. Primeira opção, entrar no Google e ficar pesquisando por palestrantes motivacionais, além do palestrante que já está na minha mente, né? Essa é uma informação até interessante. Acredito que mais de 90% dos clientes que entram em contato com a gente, eles já têm um palestrante em mente. Eles já entram em contato com a gente dando uma sugestão de palestrante que eles querem contratar e pedindo a cotação desse palestrante, tá? Então, nessas duas opções que eu acabei de passar para você, a primeira opção, esse gerente de RH, ele vai ir atrás diretamente desse palestrante que ele já tem em mente e, além desse palestrante, ele também vai cotar outros palestrantes. Então, a primeira opção do gerente de RH, gerente de marketing, o cara que contrata o palestrante dentro da empresa, é entrar no Google, pesquisar o contato dos palestrantes que ele quer contratar e pedir a cotação daquele palestrante. Segunda opção, entrar em contato com uma agência de palestrantes, no caso, a Motivação Palestras, e pedir algumas sugestões de palestrantes. E eu vejo reportagens que dizem coisas diferentes aí na internet, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a opção preferida do gerente de RH é a segunda opção. E eu vou te explicar o porquê. Porque, como eu sempre digo, às vezes a gente está imerso aqui no mundo das palestras e a gente acaba acreditando que o gerente de RH ele tem um tempo total focado em palestrantes. E nada a ver, o cara tem muitas coisas para fazer, muitas tarefas a cumprir, muitas metas a bater ali na empresa dele. Contratar, demitir, melhorar o ambiente da empresa, fazer pesquisas de ambiente ali na empresa, né? Dependendo do tamanho da empresa, tem esse tipo de pesquisa, conversar com o pessoal, fazer feedback, um monte de coisas que o gerente de RH tem para fazer, e uma dessas coisas, esporadicamente, uma ou duas vezes por ano, é a contratação de um palestrante. Na verdade, não é nem a contratação de palestrante, é a montagem de um evento. Então, olha só, além de todas as tarefas cotidianas que o gerente de RH ainda tem a fazer, ele ainda, uma ou duas vezes por ano, precisa montar um evento daquela empresa. E aí, quando eu falo montar o evento, eu não estou falando só da contratação do palestrante, eu estou falando do aluguel do espaço, eu estou falando da contratação das cadeiras, do coquetel, de tudo, todos os serviços relacionados àquele evento. E o palestrante é um desses serviços relacionados a esse evento. Ou seja, eu acredito fortemente que esse cara ele quer economizar o máximo de tempo possível. O que um gerente de RH, um gerente de marketing compra de uma agência de palestrantes? Definitivamente não é o palestrante. O que o gerente de RH, o gerente de marketing compra de uma agência de palestrantes é tempo. O gerente de marketing, o gerente de RH compra tempo com as agências de palestrantes. Tempo para ele não precisar entrar no Google e ficar pesquisando por cada palestrante, mandando cotação para cada palestrante, ligando para cada palestrante. Ele só liga para uma agência, pede lá 4, 5 opções de palestrantes e a gente manda para ele, resolvido o problema. E é isso exatamente que a Motivação Palestras oferece para os nossos clientes. Agilidade, atendimento forte, entendimento. A gente sempre fala aqui na Motive, a gente não atende, a gente entende. Porque a gente sabe que ao entender o que aquele cara está precisando, as chances da gente enviar palestrantes que se encaixam perfeitamente dentro do que ele está pesquisando vão aumentar. As chances de eu oferecer exatamente o que ele precisa aumentam. E se eu ofereço de cara o que ele precisa, eu vou estar economizando tempo.
que ele não vai precisar mais entrar em contato comigo pedindo outras opções de palestrantes. Entende? Então, o que é que o gerente de RH, o gerente de marketing compra das agências de palestrantes? Tempo. E é por isso que eu acredito que a segunda opção é a preferida do gerente de RH, entrar em contato com agências de palestrantes. Então, basicamente, uma agência de palestrante é uma empresa que ajuda empresas, é uma agência que ajuda empresas a encontrar o palestrante perfeito para os seus eventos. Eu descrevo a Motive dessa forma. Nós somos uma agência que ajudamos empresas a encontrar o palestrante perfeito para os seus eventos. Dentro da nossa agência tem um portfólio, um leque de palestrantes, que nós temos o contato de todos esses palestrantes, nós temos o preço de todos esses palestrantes, justamente para que o nosso cliente ele não precise ficar pedindo para cada palestrante preço e cotação e perfil. Nós temos tudo aqui, mandamos tudo para o cara, chega lá, o cara lê o perfil, vê o preço, fala, Lucas, gostei desse. O que você acha desses 3 caras aí? São bons? Vale a pena contratar? E aí entra todo o nosso como é que fala? Nosso know-how, nossa expertise para poder fazer as indicações certas para os nossos clientes. Então, basicamente, uma agência de palestrantes é isso. Uma empresa que ajuda outras empresas a encontrar os palestrantes perfeitos para os seus eventos. Indo um pouco mais profundo, uma empresa que economiza tempo para gerente de RH, gerente de marketing. Entendido? Vamos para o nosso próximo slide. Lembrando para quem está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, quem está vendo aí gravado ou ao vivo no Instagram, a gente está compartilhando slides aqui no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Se você não sabe qual é o nosso canal do YouTube, vai lá no link da bio que você vai ser direcionado diretamente para cá. Não se esquece de, quando chegar aqui, deixar a sua inscrição e a sua curtida nesse vídeo. Lembra, gente, conforme vocês forem tendo dúvidas aí, palestrantes, não deixe de deixar nos comentários aqui, porque a Nath está esperta nos comentários e ela vai me passando aí as dúvidas para eu responder para vocês, beleza? Então, vamos lá. Quais são as vantagens? Eu já expliquei para vocês o que é uma agência de palestrantes, mas quais são as vantagens de estar em uma agência de palestrantes? Eu ouço muitos palestrantes dizerem que não vale a pena estar numa agência de palestrantes, que todos os contatos que eles tiveram com a agência de palestrantes nunca resultaram em negócios, que eles têm mais resultados com o networking deles do que com as agências de palestrantes. Bom, vamos lá, eu vou passar para vocês algumas vantagens de vocês estarem em agências de palestrantes. Primeira vantagem, vocês vão aparecer no site. Deixa eu até deixar o slide maior aqui. Vocês vão aparecer no site dessas agências. E se vocês aparecem no site, vamos lá, ó, de novo, o passo a passo que eu acabei de falar para vocês. Na minha opinião pessoal, pelo que eu vejo, a preferência do gerente de RH é a segunda opção, lembra? Eu dei 2 opções que ele tem na hora de contratar o palestrante. Na segunda opção, ele entra em contato com as agências para pedir disponibilidade e cotação dos palestrantes dentro de um tema específico que ele está procurando. Se ele entra em contato com as agências, quer dizer que ele entra no site das agências. E se você está no site da agência, quando o gerente de RH, o gerente de marketing entra ali, ele vai o quê? Te ver. O gerente de marketing, o gerente de RH vai te ver se você estiver em uma agência de palestrantes. E aí está a primeira vantagem de fazer parte de uma agência de palestrantes. Você será visto. Lembra lá, como diz o poeta Mano Brown, que não é visto, não é lembrado. Se você não está numa agência de palestrantes, e se na maior quantidade possível de agências de palestrantes, você não vai ser visto e possivelmente você não vai ser lembrado por gerente de RH, caso você não esteja fazendo o dever de casa certo. E qual é o dever de casa, Lucas? É o que a gente vem falando nos últimos podcasts. Se você não acompanhou, assiste os últimos capítulos. Nós estamos aqui no capítulo número 5. Então, tem mais 4 podcasts, mais 4 episódios aí em que você pode ter lições sobre o mercado de palestras. Bom, primeira coisa, você vai aparecer no site das agências. Segunda coisa, você vai ser indicados para mais possíveis contratantes. Então, de novo, se você está fazendo o dever de casa, se você está colocando em prática tudo que eu venho te falando aí nos nossos últimos podcasts, você vai ser mais indicado por esses
possíveis contratantes de palestras que entrem em contato com as agências para contratar palestrantes. Você vai ser mais indicado, possivelmente, por essas agências de palestrantes para grandes empresas, como IBM, Vale do Rio Doce, Disney, Nestlé, Samsung, Motorola, Apple. Todos esses caras aqui são clientes nossos, exemplos de clientes nossos da Motivação Palestras. E os palestrantes que a gente tem contato, os palestrantes que a gente tem bom relacionamento e que se encaixam dentro do que esses clientes estão procurando, a gente indica para essas empresas. Quantas empresas entram em contato com a gente em média por mês? Em média, 150 empresas entram em contato com a gente para cotar palestrantes. Então, imagina você ter a possibilidade de ser indicado mensalmente para 150 oportunidades de palestras. 150 oportunidades de transformar pessoas. 150 oportunidades de faturar com palestras. Essa é a segunda vantagem de estar em uma agência de palestrantes. E a terceira vantagem de estar em uma agência de palestrantes é que, se você está numa agência de palestrantes, sendo indicado para possíveis 150 oportunidades de fechamento de palestras, você automaticamente aumenta as suas chances de ter palestras fechadas. Você aumenta as suas chances de ser indicado, de ser cotado, porque indicado você já foi aqui na vantagem número 2, de ser cotado, que é um próximo passo. Depois que eu indico os 5 palestrantes ali para o meu cliente, vai ter aqui daqueles 5 as 2 ou 3 opções que o meu cliente, o gerente de RH, o gerente de marketing mais gostou. E aí sim, essas 2 ou 3 opções eu entro em contato com o cara para fazer a cotação da palestra dele. Eu não entro em contato com todos os caras que eu indico para os meus clientes. Eu entro em contato só para os caras, para os palestrantes que o meu cliente gostou. Então, se eu indico você um maior número de vezes, é maior a possibilidade dos meus clientes de eu entrar em contato com você para cotar a sua palestra. De eu possivelmente fechar a palestra com você. Você vê que é um funil? Eu faço a indicação, é a boca do funil. O cara gostou, eu entro em contato com você para cotar. O funil já dá uma funilada aqui. E o último passo, o cara gostou de você, fecha a palestra, o funil, no final, resulta em fechamento de palestras. Então, 3 vantagens de estar em uma agência de palestrantes, como você pode ver nos slides aqui no YouTube. Primeira coisa, aparecer no site. Segunda coisa, ser indicado para possíveis contratantes de palestras. E terceira coisa, aumenta o seu número de possíveis cotações e de possíveis fechamentos de palestras. Faz sentido, palestrante? Se faz, já deixa o seu coraçãozinho e deixa o seu like aí nesse vídeo para eu saber. E qualquer dúvida que você tiver sobre o nosso conteúdo de hoje, de novo, vai deixando aí nos comentários, porque a sua dúvida pode virar um novo episódio do nosso podcast. E também a Nath vai pegar a sua dúvida, vai jogar aqui para mim, para eu responder. Porque as agências de palestrantes conseguem gerar todos esses resultados, Lucas? Como eu já disse, em média, 150 gerentes de RH, gerentes de marketing, empresários, Sebrae, prefeituras, escolas, 150 contratantes de palestras entram em contato comigo. E olha que poderoso. Se você está fechado, se você está no banco de várias agências de palestrantes, você multiplica essa quantidade de oportunidades. Porque, em média, 150 contratantes entram em contato com a Motive. Imagina quantos possíveis contratantes também devem entrar em contato com a agência de palestrantes A, B, C, D, E, F. Porque existem várias agências. Eu acredito que, possivelmente, se essas agências estão fazendo o trabalho certo, eles estão recebendo a mesma coisa ou talvez até mais cotações de possíveis contratantes que a gente. Então, são 150 possibilidades da motivação. E dentro dessas 150 possibilidades, tem uma parcela desses caras que eu fecho, que a Motivação Palestras fecha. Ou seja, que a gente indica palestrantes, que a gente faz parceria entre os palestrantes que estão no nosso banco e essas empresas, esses contratantes que entram em contato com a gente. Entende? Isso só Motive. Imagina todos os outros contratantes. É por isso que as agências de palestrantes geram todos esses resultados.
Então, olha a quantidade de palestras fechadas. Por quê? Porque tem uma quantidade brutal de interessados entrando em contato com a gente diariamente para fechar palestrantes. E isso, de novo, motivação palestras. Imagina, se você está na motivação palestras, fazendo o dever de casa, tá? Porque, como a gente vai falar em outros episódios de podcasts aqui, que eu já estou preparando para vocês, simplesmente estar em uma agência de palestrantes não vai te trazer resultados. É necessário que você esteja em uma agência de palestrantes fazendo o dever de casa, para que você seja lembrado para ser indicado, tá? Mas isso é assunto para um outro podcast. Então, olha aí, as possibilidades de você ser cotado, de você primeiro ser indicado, depois de você ser cotado, depois de você ser fechado. Isso estando na Motive. Imagina estando na Motive, estando na agência A, B, C, D, E, F, G. Então, por que as agências geram todos esses resultados? Porque a quantidade de interessados que entram em contato com as agências é brutal. E aí, mais uma vez, reforça a preferência do gerente de RH, gerente de marketing, é a segunda opção, gente. Eles sempre vão entrar em contato com as agências de palestrantes para economizar tempo. Beleza. Então, a pergunta do nosso podcast de hoje é: depois disso tudo que você me falou, Lucas, eu acho que a resposta é sim. Vale a pena ter exclusividade com agências de palestrantes, porque se eu sou exclusivo de uma agência, e no começo desse nosso podcast eu já falei o que é exclusividade, se eu sou exclusivo de uma agência, então, cara, não tem jeito, eu vou ser indicado mais. E se eu sou indicado mais, eu vou aumentar as minhas chances de ser cotado. E se eu tenho mais cotações entrando, eu aumento as minhas chances de ser fechados. Então, cara, eu acho que sim, vale a pena ser exclusivo de uma agência de palestrantes, sim. E a minha resposta é: depende. Eu não posso falar que vale a pena ou não, porque depende muito do seu caso. Depende muito, na verdade, do estágio que você está como palestrante. No caso de um palestrante, por exemplo, o Fernando Fernandes. Não sei se vocês conhecem o Fernando Fernandes, ex-BBB, ficou paraplégico, se eu não me engano, num acidente de carro. E depois que ele ficou paraplégico, ele começou a se dedicar ao esporte. E hoje ele é um campeão, eu não sei se olímpico, não tenho certeza, acredito que olímpico não, mas ele é um campeão nacional em várias modalidades de esporte, porque depois de passar por esse acidente, entendeu? E essa história de superação dele, de ex-BBB, ficou paraplégico, entrou para o esporte, se tornou um atleta campeão. Então, essa história de superação é muito procurada pelas empresas. O Fernando Fernandes é um dos palestrantes mais procurados do Brasil. A palestra do Fernando Fernandes custa, em média, R$20 mil. Quanto você cobra pela sua palestra hoje, palestrante? A palestra do Fernando Fernandes custa, em média, R$20 mil. E tem empresas correndo atrás dele, tá? Ele não fica aí divulgando a palestra dele. Contrate Fernando Fernandes. Entra lá no Google para você ver. Se tem, contrate Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, o melhor palestrante do Brasil, o melhor palestrante motivacional, o melhor palestrante de superação. Inclusive, no último podcast, nós falamos exatamente sobre isso. Sobre por que você não deve dizer que é o melhor palestrante sem ter prova de que você é. Vê lá, não tem um Fernando Fernandes no Google falando que é o melhor palestrante, divulgando as palestras dele. Por quê? Porque as empresas correm atrás do Fernando Fernandes. Sim, é possível você parar de correr atrás de empresas e fazer empresas correrem atrás de você. Fazer agências de palestrantes correrem atrás de você. É possível. Acontece com o Fernando Fernandes. E quanto custa a palestra do Fernando? Em média, R$20 mil. Mas por que eu estou falando do Fernando Fernandes? Porque ele é um tipo de palestrante que vale a pena ter exclusividade com agências. Por quê? Porque o Fernando Fernandes não se dedica a palestras. Palestras, aliás, não é a principal atividade do Fernando Fernandes. E quando palestras não é só a principal atividade, aí sim vale a pena ter exclusividade com uma agência. Porque você se dedica 100% para a sua atividade principal. Então, por exemplo, você se dedica 100% ali para o esporte, como é o caso do Fernando, né? Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, o Fernando se dedica 100% ao esporte, enquanto tem uma equipe, uma agência de palestrantes que cuida da agenda dele, que cuida das disponibilidades dele, que passa a cotação, atende os interessados. Eu acabei de falar, as empresas
que correm atrás do Fernando. Ou seja, as empresas entram em contato com a agência querendo contratar o Fernando. E para o Fernando ter a cabeça 100% centrada aqui na principal atividade dele no esporte, ele delega a agenda dele para uma agência que é essa agência que atende os interessados. Entendeu? Nesse caso, vale a pena ter exclusividade com uma agência. E no caso de um palestrante que está começando no mercado, um palestrante que ainda corre atrás de empresas, não é as empresas que correm atrás dele, um palestrante que cobra menos de 10 mil, menos de 5 mil pela palestra dele, vale a pena ter exclusividade com uma agência? Não. Não vale a pena ter exclusividade com uma agência, e nós vamos ver aqui nos próximos tópicos o porquê não. Por que não vale a pena ter? Primeiro motivo, porque você delega o controle da sua carreira. Lembrando, para você que está no Spotify, para você que está no IGTV, para você que está assistindo ao vivo essa live, estou compartilhando slides no YouTube, tá? E aqui no YouTube nós temos o primeiro tópico do porquê não vale a pena ter exclusividade com uma agência. Por quê? Porque você delega o controle da sua carreira. O Fernando, ele tem empresas correndo atrás dele. Não tem problema nenhum ele delegar, porque as empresas já vêm. E essa equipe que ele delegou vai atender as possibilidades que já estão chegando. O Fernando, ele desperta interesse. Lembre-se do centro do mercado de palestras. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. O Fernando, ele já desperta, a história dele já desperta interesse. E é exatamente por isso que as empresas vêm atrás dele, que as empresas e as agências correm atrás dele. E por as empresas correrem atrás dele, aí sim, o Fernando não precisa se preocupar em controlar a carreira dele. Ele precisa controlar o motivo que desperta interesse das pessoas. Nossa, isso daqui é muito poderoso. Se você, palestrante, sacar isso daqui, você explode na sua carreira de uma forma inevitável. Você explode na sua carreira de uma forma inevitável. Olha só isso como é forte. O Fernando, ele não delegou o controle do que desperta interesse nas empresas. E o que desperta interesse nas empresas? A história dele, a superação, ele ser um campeão, um atleta campeão. Isso desperta interesse nas empresas. Agenciar a agenda dele como palestrante desperta interesse nas empresas? Definitivamente não. Não é isso que desperta interesse. E é por isso que ele delega isso. Porque o que desperta interesse, o cara está trabalhando, e está trabalhando forte. E por isso que cada vez mais empresas vêm atrás dele. E para que ele possa focar no que desperta interesse, ele delega a agenda dele. No seu caso, e é por isso que eu disse que exclusividade com uma agência de palestrantes vale a pena? Depende. No caso, Fernando, vale. No seu caso, caso você ainda não tenha empresas correndo atrás de você, caso você não tenha agências correndo atrás de você, e caso isso aconteça, significa que você não está despertando interesse suficiente das empresas ainda. Caso isso aconteça com você, significa que você não deve delegar o controle da sua carreira para as agências ainda, ou quem sabe até para um assessor, porque primeiro você precisa colocar esforço na sua especialidade, principalmente se você tiver a intenção de ser um palestrante profissional, uma pessoa que vive de palestras. Se você quer viver de palestras, você precisa ter sua carreira sob controle, aumentar a quantidade de interesse que você desperta nas pessoas, para, consequentemente, ter empresas correndo atrás de você, agências correndo atrás de você, e depois que você entender o que desperta interesse nas pessoas, aí sim, você foca 100% nisso, e aí sim, você delega o controle da sua agenda, o controle das suas cotações para uma agência ou para um assessor. Então, primeiro motivo de não ser interessante para um palestrante que ainda não tem empresas correndo atrás dele, para um palestrante que cobra menos de 10 mil reais por uma palestra, para um palestrante que cobra menos de 5 mil reais por uma palestra, para um palestrante que ainda não tem a maioria das suas palestras sendo palestras corporativas, o primeiro motivo do porquê você não deve ter exclusividade com uma agência e nem deve ter um assessor é
porque você não deve delegar o controle da sua carreira. O segundo motivo é, você não tem como garantir a quantidade de palestras que você vai ter fechadas, caso você ainda não desperte um alto nível de interesse nas empresas e delegou a sua agenda para uma agência. A agência, ela não tem como te garantir quantas palestras ela vai fechar a sua. Então, imagina, olha só, você delegou a sua agenda. Você tem uma grande expectativa na sua carreira como palestrante. Você quer fechar muitas palestras, mas você delegou a sua agenda para uma agência. Ou seja, é eles que estão trabalhando todas as possibilidades de fechamento de palestras suas. Você só está aqui esperando os fechamentos chegarem. E a agência ela não tem como garantir a quantidade de palestras que vai fechar a sua. Se uma agência te garantir isso daí, cuidado. As chances disso não ser verdadeiro são altas. E eu te garanto isso, tá? Eu assino embaixo. Eu te garanto isso daí que eu tô falando para você. Por quê? Porque eu vivo isso. E, como eu falei no começo da live, o processo de contratação é um funil. Eu vou indicar 2, 3 palestrantes. Não se engane, uma agência não vai indicar só você. Porque ela não vai perder a oportunidade de fechar aquela palestra. Porque ela sabe que se ela indicar só você e o cliente não gostar, o cliente vai entrar em contato com uma outra agência. Vai entrar em contato comigo. E se eu indicar ali os caras certos e ele gostar dos caras que eu indiquei, essa agência é deixada de lado, você não fecha a palestra, a agência não fecha a palestra, os dois perdem. A agência não quer perder. Então, com certeza, ela não vai indicar só você para um possível cliente, para uma possível contratação, tá? Ela vai indicar outros caras. Então, você já está aqui na concorrência com outros caras. Dessa concorrência, o cliente vai gostar de apenas algumas dessas opções que a agência mandou. Pode ser que seja você, pode ser que não seja. Tá vendo? Como já não dá para garantir que número de fechamentos, eu não consigo garantir nem a quantidade de cotações que eu faria sua, imagina o número de fechamentos. Entende? Então, segundo motivo do porquê não vale a pena ter exclusividade com uma agência de palestrantes, caso você se encaixe nos critérios que eu já falei, a agência não tem como garantir quantidade de fechamentos para você. E terceiro motivo, não é uma boa estratégia para alavancar a sua carreira. Como eu já disse aqui no tópico número 1, você precisa entender o que desperta interesse, o que em você desperta interesse nas empresas, o que em você desperta interesse nas agências, para conseguir masterizar isso, para conseguir potencializar esse item e, consequentemente, já que palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas, consequentemente, ter pessoas buscando pelas suas palestras, pessoas dispostas a pagar para te ouvir. Entendeu? E quando você delega todo esse trabalho para uma agência, você não está focando nisso. Você não está focando e, consequentemente, já que você não foca em despertar interesse, a única coisa que está acontecendo é a agência ficar te indicando. Então, é como se ela estivesse jogando o dado, né? Estou jogando o dado e esperando cair o 6. Uma hora cai o 6, uma hora você vai ser contratado, não se engane. Mas ela vai ficar ali, jogando o dado, esperando cair o 6. Muitas vezes não vai cair o 6. Enquanto você está delegando o controle da sua carreira, enquanto você não está sendo palestrante profissional. E isso eu encho a boca para falar. Se você faz isso, você não está sendo palestrante profissional. Porque não está entrando dinheiro. Se não está entrando dinheiro, você não tem como viver disso. Se você não vive disso, você não é palestrante profissional. Não tem jeito. Então, enquanto você não está com o controle da sua carreira nas suas mãos, outras pessoas estão fazendo do jeito que elas acham que é o jeito mais competente e o jeito que traz mais resultado para elas, né? Você está em segundo plano, você está aí esperando as coisas acontecer e espera sentado, viu? Porque vai ser difícil acontecer. Não confunda uma agência de palestras com uma agência de palestrantes. Essa é uma grande sacada. E aqui é uma reflexão que eu quero deixar para você, caso você esteja pensando em entrar em exclusividade com uma agência. Não confunda, isso daqui potencializa os 3 itens que eu acabei de passar para você. Porque uma agência de palestrantes seria uma agência que gerencia e agencia palestrantes. Ou seja, se eu sou uma agência de palestrantes, eu vou na caça
de palestrantes para poder encontrar palestrantes ótimos para indicar para meus possíveis clientes. Eu quero ajudar palestrantes a sempre melhorarem para conseguir estourar no mercado de palestras e, de repente, virar um palestrante famoso. Isso é um agenciamento de um palestrante, mas as agências não são agências de palestrantes, elas são agências de palestras. E o que uma agência de palestra faz? Tem um portfólio de palestras para poder indicar essas palestras para seus possíveis clientes. Quem é o cliente de uma agência de palestrantes? É o palestrante. Quem é o cliente de uma agência de palestras? É o gerente de RH, é o gerente de marketing. Quem é a Motivação Palestras? Com certeza, uma agência de palestras. Eu tenho um portfólio de palestrantes e sempre que um gerente de RH, um gerente de marketing entra em contato comigo, eu faço algumas sugestões desse meu portfólio para o meu cliente. Eu não estou interessado em ajudar palestrantes a subir de degrau na carreira deles dentro da Motivação Palestras. Essa é a minha intenção aqui no nosso canal, no Fica a Dica Palestrante. Essa é a intenção do Lucas Lopes, com essas lives, com esses podcasts, com o nosso canal do YouTube, o nosso canal do Instagram, com todo esse conteúdo gratuito, que você não está pagando nada para assistir agora, com todo esse conteúdo gratuito de como vender a sua palestra, que eu duvido que você encontre em qualquer outro canal, que você encontre em qualquer outro curso. Um conteúdo tão específico e empírico como esse, um conteúdo de quem vive o que está falando, tá? Você pode encontrar de como vender a sua palestra, de como fazer uma palestra melhor, de como encantar gerente de RH, de como encantar pessoas na hora em cima do palco, mas de como vender a sua palestra, eu duvido. Eu duvido, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso, tá bom? Então, nós somos uma agência de palestras. O Lucas Lopes está interessado em ajudar palestrantes a subir de nível. A Motivação Palestras não está interessada em ajudar palestrantes a subir de nível. Ela está interessada em encontrar palestrantes que já despertam interesse no mercado para poder fechar negócios com empresas que procuram por palestrantes. Que fique claro isso. Uma agência de palestras está interessada em palestrantes que já despertam interesse para aumentar a quantidade de fechamentos que aquela agência de palestras faz. Para aumentar a quantidade de clientes, de gerentes de RH, gerentes de marketing satisfeitos em contratarem palestrantes com aquela agência de palestras. Uma agência de palestrantes estaria interessada em alavancar o nível de palestrantes. Entendeu? Essa é a diferença entre a agência de palestras e a agência de palestrantes. A maioria das agências que eu conheço são agências de palestras. E é por isso que você talvez não tenha tanto resultado com as agências de palestras que você tem relacionamento. E, quiçá, talvez até você não tenha resultado porque você não está fazendo o seu dever de casa, você está delegando tudo lá nas costas da agência e se você não desperta interesse, a agência nenhuma vai fechar com você, simplesmente porque as empresas não vão se interessar por você. Ficou claro? Então, finalizando aqui o nosso podcast de hoje, como eu cheguei nessa conclusão, né, de que agências de palestras e agências de palestrantes são coisas diferentes, simplesmente pelo fato de eu ver palestrantes entrando em contato comigo e sempre me cobrando. Lucas, a gente não fechou uma palestra esse ano. Lucas, vocês nunca fecharam uma palestra nossa. Lucas, o que acontece? Acontece que o palestrante que não desperta interesse, ele não fecha. Não adianta. Porque é importante você entender essa diferença, gente. Por que, palestrante, é importante você entender essa diferença entre a agência de palestras e a agência de palestrantes, para que você não fique se frustrando, esperando que agências de palestras te tragam resultado. Não vão te trazer, porque elas estão interessadas em palestrantes que já despertam interesse. E se você não desperta interesse, você não vai ser indicado. Se você não é indicado, você não vai fechar palestras. Mesmo que a agência de palestras tenha um volume gigantesco de interessados em contratar palestrantes. Então, por que é interessante você entender essa diferença? Para que você não se frustre. Para que você coloque tempo, energia e dinheiro no que traz resultado. E o que traz resultado? Você gerenciar a sua carreira, você
criar elementos que despertam interesse para que, consequentemente, você feche palestras. Lucas, existe alguma exceção em que exclusividade é boa? Sim. Como eu já falei, caso você seja um palestrante que já desperta interesse, como Fernando Fernandes, e caso você saiba que o que desperta interesse e o que te vibra o coração também, né? Porque eu não vou falar, o Fernando Fernandes com certeza não faz aquilo tudo, não é um campeão, um atleta campeão simplesmente para vender palestras, negativo. Ele é um atleta campeão porque ele ama fazer aquilo, porque aquilo leva ele para o flow. E por consequência, é interessante que, além de levar isso para o flow, isso interessa outras pessoas e acaba despertando interesse em contratação das palestras dele, né? Então, você precisa encontrar, assim como o Fernando Fernandes, o que te leva para o flow, e, consequentemente, paralelamente, o que desperta interesse nas pessoas, nas empresas, para que elas paguem para te ouvir. Então, existe alguma exceção em que ter exclusividade com a agência de palestras é bom? É uma boa? Vai dar bom? Vai me gerar resultado? Sim. Por exemplo, o caso do Fernando Fernandes, em que eu preciso focar no que desperta interesse e fechar palestras é só mais uma tarefa que me desvia o foco do que desperta o interesse nas pessoas. Por isso, eu delego e me torno exclusivo de uma agência. Mas, por outro lado, e isso é bastante interessante, tá? Saca só, as agências não querem fazer exclusividade com palestrantes que não despertam interesse. Para mim, é facinho. Melzinho na chupeta, fechar uma palestra do Fernando Fernandes. Mas me fala aí, fechar uma palestra de um palestrante que não desperta interesse, o que você acha? É melzinho na chupeta? Não. Definitivamente não é. Por quê? Porque a palestra do Fernando é melhor que a sua? Não tem nada a ver, talvez a sua palestra seja melhor que a do Fernando. Simplesmente porque a sua percepção de valor, o modo como as pessoas olham o Fernando, desperta muito mais interesse do que quando as pessoas olham para você. Entendeu? Então, sim, existe exceção em que fechar palestras com agências vale a pena. Essa exceção é quando você descobre o que desperta interesse nas empresas, ou seja, fechar palestras está sendo consequência, joga lá para uma agência, porque isso, de repente, está até desviando o foco da sua atividade principal. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Para quem não está assistindo pela primeira vez esse nosso podcast, esse é o podcast Mercado de Palestras, foi o último podcast de 2020, nosso podcast já vai ser no ano que vem, já vai ser em 2021. A intenção desse nosso podcast é te passar quais são as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos no mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E quem sou eu para te falar essas estratégias? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e a minha intenção aqui é fazer isso, te ajudar a ser um palestrante corporativo. Te vejo na sexta-feira, às 8 horas, dia 1º de 2021, o melhor ano de todo para nós. Abraço, até a próxima.